Quero ser designer. O que eu preciso fazer? Oiê! Hoje o vídeo tá um pouquinho diferente e apesar do design fazer parte do branding, eu não tô focada nas empreendedoras, nos profissionais liberais e nas pequenas empresas. Na verdade eu até tô. É porque eu tenho recebido muitas mensagens de alguns estudantes, de pessoas que querem trabalhar na área de design e eles podem querer ser profissionais liberais, empreendedores ou pequenas empresas, então é um pouco para eles também. Mas eles estão perguntando o que um designer faz no dia a dia, o que ele precisa aprender, quais são as habilidades que precisa ter para se tornar um designer. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre esses assuntos. A área de design, gente, ela tem uma gama de especialidades, né? Então, hoje eu sou designer gráfico. Sim, no masculino, tá? Não existe designer gráfica, né? É meio esquisito, às vezes a gente ouve todo mundo falar designer gráfica, mas não é. Eu também acho meio confuso, então eu acabo falando que eu sou designer. Então, o que eu posso dizer iniciando esse vídeo é que a área do design, ela é muito vasta, né? E a primeira coisa que você precisa pensar é em o que te atrai no design. Então você pode falar, eu gosto de design de carros. Eu gosto de design de móveis, eu gosto de design de livros, né, editorias de livros, eu gosto de design de marcas. Eu gosto de design de embalagens, né? Qual é a área que te representa, que você se identifica, que você quer trabalhar o design, né? Então, gente, design, antes de tudo, né, ele sempre vai unir uma estética com o funcional. As coisas vão evoluindo, provavelmente vai ter um designer envolvido ali, né? E dependendo do que vai ser construído, ele vai estar atribuído com outras profissões também. Você pega um carro, ele vai ter uma engenharia de automação com uma engenharia com um design, uma parte estética. Uma embalagem, ele vai ter a parte visual, né, uma parte estética visual e da funcionalidade. Então, eu preciso que uma garrafa tenha uma pega melhor, que ela seja mais compridinha, que ela seja menor, que ela tenha uma visão melhor na gôndola, enfim. Né? São várias formas de você trabalhar um design. Então, a primeira coisa é você pensar qual é a parte do design que te atrai. Eu sou designer gráfico e então a minha área ela é sempre voltada para coisas que teoricamente vão para impressão, né? Que vão para uma gráfica. Ou também temos a arte digital hoje em dia, que é muito comum, né? Que são as coisas que são feitas, né, virtualmente. Então, basicamente é disso que eu vou falar, porque é disso que eu entendo. Então, gente, a primeira coisa que eu posso dizer pra vocês é que da minha parte, né, do designer gráfico, ele não é só um programa. Dito isso, eu não faço coro com as pessoas que falam que você não precisa de uma formação pra ter uma profissão, tá? Eu entendo completamente, né, que a gente não tem acesso hoje para todas as pessoas, né, brasileiras a uma universidade, a uma faculdade e tal, mas a minha luta né, as coisas que eu apoio, os projetos que eu apoio políticos são sempre voltados para as pessoas terem acesso e oportunidade de ingressar numa universidade e não o contrário, né, e não você empreender sem ter uma formação. Por quê? A gente não sabe o mundo que a gente está vivendo, a gente não sabe o que vai acontecer futuramente e a gente sabe que o conhecimento é algo que você adquire e nunca mais perde, né? Então, eu sou da seguinte opinião, quanto mais conhecimento você tem, aquilo nunca vai te trazer um malefício, né? Vai ser sempre um benefício. Então, eu recomendo, sim, que você procure uma faculdade, né, de design, daquilo que você está querendo buscar, né? Seja qual área do design que você deseja. E a primeira coisa que eu recomendo é que você tenha realmente uma formação. Por que eu falo isso, né? Muita gente acha que para você ser um designer você precisa apenas aprender a mexer nas ferramentas, aprender a mexer nos softwares, né? Só que mais do que isso, você precisa de bagagem, né? Você precisa de bagagem intelectual, bagagem cultural. E a universidade, ela é uma porta de entrada para você conhecer novas pessoas, você sair daquele bairro que você estudou a vida inteira, você conhecer pessoas de diferentes locais, de diferentes ideias, né? Pessoas que são mais experientes na área do que você vai conversar com um professor, você vai conversar com uma professora que já trabalha na área, que já tem um conhecimento técnico maior do que o seu, que vai poder te indicar, né, livros mais específicos, vai poder te indicar artigos, cases, enfim.
né? O ecossistema da faculdade, ele é muito importante para ele abrir a sua mente, né? Falando inclusive de design, quantos designers, por exemplo, criam coisas que ajudam, inclusive, na melhora de saúde das pessoas, né? Você pega uma perna mecânica, aquilo é um design, né? Então, não tem como a gente pensar em coisas grandiosas, coisas mais elaboradas, a gente ficar apenas ali no nosso mundinho, do nosso bairro, com a nossa visão. Não é isso, gente. E não é buscar conhecimento em rede social, tá? Aqui hoje eu tô trazendo um panorama de coisas que esse vídeo não é suficiente. Vocês vão chegar, vão ouvir e vão procurar outras coisas, vão procurar outras universidades, vão procurar outras pessoas, outros livros, né? Então, eu sou a favor da faculdade, eu acho que você precisa sim ter uma formação. Porque, como eu disse, o design, ele não é só estética, ele é técnica, né? Então, tem que aprender a mexer com a função. Não adianta, por exemplo, eu criar um logo esteticamente lindo se ele não é aplicável naquilo que eu preciso. Eu preciso de um logo que ele seja aplicado num espaço de 1 centímetro. E aí, quando você reduz o logo, você não enxerga nada, porque você não pensou naquilo antes, certo? Então, ele precisa sempre, o design, envolver estética e funcionalidade e técnica. Então, quando a gente pensa num designer amador, ele pode ter sim a estética, mas ele não vai ter a técnica, ele não vai ter a funcionalidade, ele não vai entender essa parte da função. Tem algumas formações que são mais abrangentes, que você vai enxergar um pouco de tudo para depois você direcionar. Mas tem, por exemplo, na área do design, que é um design gráfico direcionado já pensando nas editorias, pensando em coisas mais gráficas ou, hoje em dia, né, digitais. O que um designer estuda, né? O designer, ele estuda psicologia de cores, ele estuda semiótica, ele estuda gestalt, ele estuda fundamentos do design, que inclui proporção, proximidade, repetição, contraste, projeções, estuda história da arte, estuda meios de comunicação. E aí, dependendo daquilo que você vai seguir, ele vai ter algumas matérias mais específicas. Então, se a gente está falando de coisas relacionadas a gráficas, você vai ter estudo de pré-impressão, de como fazer essa parte mais técnica. Se é uma coisa de editoração de livros, por exemplo, você vai ter essa parte de edição, diagramação. São coisas mais voltadas para aquilo que você deseja. Se você está estudando, por exemplo, estudo de embalagens, você vai ter termos... você vai ter um aprofundamento maior do que você precisa para colocar uma embalagem. Então, coisas mais técnicas de o que pode, o que não pode dentro de uma embalagem. Existem regras hoje em dia de como que você tem que fazer essas atribuições dentro de uma embalagem. Enfim, e também vai estudar a parte técnica, que é o quê? Você aprender a desenvolver e a mexer nos softwares, né? Só que é aquilo que eu disse um pouquinho antes. Só o software, você pode às vezes ter o conhecimento de como mexe e tudo mais, mas você não vai ter uma bagagem para você poder desenvolver tudo aquilo que você precisa dentro dele. Eu faço parte de uma comunidade grande de designers, né, que a gente troca experiências, a gente troca informações entre nós, e o que eu posso dizer é que a grande maioria deles trabalham em regime de PJ, né, então são empreendedores, profissionais liberais. Mesmo trabalhando dentro de uma agência, geralmente a agência contrata essas pessoas em regime de PJ. Isso é muito importante vocês saberem, né? Porque a faculdade não fala isso, tá? A gente pensa que quando a gente termina, a gente vai se formar, a gente vai entrar dentro de uma empresa, no mundo corporativo e tudo mais, pensando num CLT, sei lá, né? Às vezes a gente tem uma idealização das coisas, mas assim, a grande maioria sim são profissionais liberais, são empreendedores. Então, tem pessoas que trabalham buscando clientes todo mês, tem pessoas que trabalham por regime de contratos fixos, né? Dependendo daquilo que você vai desenvolver. Então, no meu caso, por exemplo, que eu trabalho com identidades visuais, trabalho com sites, então tem alguns produtos que eu tenho contratos mais longos e eu tenho alguns produtos que são pontuais. Eu termino aquele projeto e esse cliente se encerra. Então, quem trabalha com design gráfico, né, ele tem 2 momentos do serviço dele, né, do trabalho dele. A primeira coisa é fazer o lado comercial, o lado de entendimento do que o cliente deseja. Então, é entender realmente qual é a necessidade.
Às vezes são assuntos que são específicos, que você precisa buscar referências, buscar mais sobre aquela história, sobre aquele assunto, né? Às vezes a gente está falando, por exemplo, de uma temática, né? Ah, eu quero falar sobre a era medieval. Você vai ter que buscar esse conhecimento, buscar as simbologias da época, buscar aquilo que você precisa saber, né? Para ter bagagem, né? Uma bagagem mais direcionada, para você poder depois, posteriormente, criar algo realmente relevante, realmente bacana para o projeto. Então, a primeira coisa é esse lado mais de atendimento, de comunicação. Depois vem o lado da pesquisa, que você vai reunir as informações que você precisa para poder desenvolver aquele material, para depois sim você ir para um programa, né, ir para um computador e desenvolver esse projeto. Então, basicamente, você vai trabalhar com essas três etapas, né? Comunicação e atendimento, pesquisa e desenvolvimento. Daí depois entrega, volta para comunicação e assim vai. Mesmo dentro da área do design gráfico, ele também tem várias linhagens, né? Então você pode focar em construção de marcas, focar em editoração de livros, focar em redes sociais, em materiais de comunicação. Aí você precisa pensar se você quer ser mais generalista ou mais especialista, né? Ambos os lados têm vantagens e desvantagens, então você pensa no lado generalista, você pode ter mais trabalhos, você pode abranger mais as coisas, pegar mais projetos, porém você não vai conseguir ter tempo de se aprofundar tanto, né, de estudar tanto um formato do que se você é um especialista. Então é legal você pensar sobre isso, né, fazer um plano daquilo que você deseja ofertar, para futuramente você criar materiais de comunicação próprios, né, do seu estúdio e entender, né, o caminho que você vai trilhar, se você quer ser mais generalista ou mais especialista. No meu caso, eu não pego, por exemplo, redes sociais, posts de redes sociais, isso eu realmente deixo para designers que são focados mais em social media e tudo mais. Eu foco realmente em identidades visuais e em construção de marca, né? Então, eu acabo indo mais pro lado especialista porque eu não atuo em outros formatos. Mas isso é uma questão de caminhos, né, a ser seguidos, né? Existem vários formatos, pode ser que futuramente eu mude, pode ser que abram-se novos formatos de designs, né? Então é uma coisa que você pode ir pensando ao longo do tempo e depois quando você vai criando novas técnicas, aprendendo novas técnicas, você vai se direcionando, entendendo as oportunidades que estão aparecendo ali para você. Então basicamente, gente, o design ele é isso. De uma forma bem reduzida. É claro que você também depende, é o que eu falei, né? Conforme você vai se especializando em uma determinada técnica, em uma determinada área dentro do design, abrem-se novos formatos, né? Eu tô passando uma forma bem pincelada aquilo que você vai estudar ali no dia a dia, de forma generalista. Mas para vocês terem uma ideia, né, do que a profissão, né, o que vocês podem esperar da profissão, é claro que sim, né? A gente precisa ser autodidata, ler muito, consultar muitos livros técnicos, sempre quando tem um projeto novo, específico, buscar informações sobre aquele tema, conversar com outros designers. É importante você fazer parte de uma comunidade de pessoas que também estão ali na profissão, principalmente se você trabalha sozinho, se você tem um estúdio que não tem contato com tantas pessoas, para você saber o que está acontecendo, quais são as novidades. Por ser uma área de tecnologia, sempre tem coisas novas aparecendo. E, né, você poder estar atualizado, enfim. Bom, acho que é isso, né? Pelo menos é uma pincelada. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto, eu quero entender um pouco melhor como que é tal coisa, deixa um comentário aqui pra mim. Se você tiver mais alguma dúvida pontual, deixa aqui também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, de se inscrever aqui no canal para contribuir com o meu trabalho, né? Me incentivar a criar mais vídeos. Encaminha também para outras pessoas que estão pensando em entrar na área de design. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!